Olá, queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos vocês na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Rafael Trajano e estamos aqui iniciando a mais uma escola bíblica, mais um momento de ensinamento cristão aqui na Rádio Caná. Nessa semana nós vamos para a penúltima lição desse trimestre, onde estamos aprendendo aqui nessa escola bíblica dos adultos sobre o livro do profeta Ezequiel e quantos ensinamentos nós temos aqui no livro do profeta Ezequiel. Nessa lição, nós vamos aprender a respeito do tema imersos no Espírito nos últimos dias. Ou seja, aquela passagem que nós vamos ler, também uma passagem muito conhecida, onde fala que Ezequiel ele teve a visão de um homem que ele cada vez mais ele estava entrando nas águas do Espírito, onde as águas davam nos tornozelos, depois foram para os joelhos, depois teve uma profundidade que ele não conseguia passar a não ser a nado. Assim deve ser a vida do cristão, assim deve ser a nossa vida, não ficar apenas no raso, mas nos aprofundar nessas águas, águas que nos curam, águas que purificam, águas que nos levam mais ainda à presença de Deus. Então, o tema, lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Texto áureo diz o seguinte: antes do texto áureo, vamos orar. Quero orar, abençoar a sua vida. Vamos aqui ao momento de oração. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprender de Ti, para receber os Teus ricos ensinamentos, desses preciosos ensinamentos que nos levam a ser obreiros aprovados, de que não tem do que se envergonhar, mas que manuseia muito bem a Tua palavra. Toma em Tuas mãos a cada um de nós, cada ouvinte, cada pessoa que acompanha aqui a programação da Rádio Caná. Abençoa a vida de cada um. Te pedimos a Tua bênção, de todos que estão acompanhando agora, aqueles que no decorrer da programação estarão acompanhando. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Texto áureo da lição diz o seguinte, está em João capítulo 7, versículo 38. São palavras do Senhor Jesus que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava falando com respeito àqueles que creem nele, daqueles que darão crédito, daqueles que entregarão suas vidas a ele. Ele diz, aquele que crê em mim do seu interior, ou seja, vai fluir virtude, vai fluir poder, vai fluir graça, vai fluir amor, vai fluir a bondade, tudo vindo de Deus para a nossa vida. E assim nós devemos ser cheios, transbordantes da presença dele. Verdade prática diz o seguinte: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. E digo mais, além de passar no meio do povo de Deus, deve habitar dentro de nós. Esse rio que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, é o que nós vamos ler agora. Ezequiel, cada referência aqui acompanha a leitura, tá bom? Ezequiel capítulo 47, os 12 primeiros versículos. Ezequiel capítulo 47, versos de 1 a 12. Veja só, se você não puder acompanhar a leitura, anote as referências que estamos passando aqui para você. Diz assim o texto, Ezequiel capítulo 47, versos de 1 a 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar.
e me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Guarde essa referência aqui, amados. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Porque essa passagem, ela também aponta para o milênio. Aponta para a árvore da vida, que está lá em Apocalipse capítulo 22, que nós vamos ler. Então você viu a visão que Ezequiel teve do homem, que cada vez mais que ele ia entrando no mar, ele iria se aprofundando nas águas, até chegar ao ponto que ele deveria passar a nado. E isso representa a vida do crente, cheia do Espírito Santo. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. A primeira parte, dos versos de 1 a 6, o texto que nós lemos, os 12 primeiros versículos, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio abundante. A segunda parte, do versos de 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição, o presente estudo, esse que nós estamos aqui vendo, foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Mar Morto. Ou seja, foca o que? O contexto escatológico, apontando para o final dos tempos, pneumatológico, que pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, e também o contexto geológico, onde está o Vale do Mar Morto. Então vamos lá. Primeiro ponto da lição vai falar a respeito sobre o aspecto escatológico. A nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista, veja bem, e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Vamos continuar aqui a leitura. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões diárias, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Veja, se os dois que foram destruídos, o templo, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. Não, o terceiro templo também será literal. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Então, essas águas que correm para o templo é templo, novo céu,
nova terra, o templo do milênio, não é? Como vimos aqui do capítulo 40 até o capítulo 48, faz de Ezequiel uma análise, uma abordagem sobre, apontando para um tempo do fim, para o tempo escatológico, o tempo do milênio. E essa primeira parte ela fala a respeito do templo, assim como de Salomão e de Herodes, né? Os dois primeiros templos eram literais, o templo do milênio também será literal. E apontando, aplicando para a nossa vida, esse templo também aplica a nossa vida. O templo, o apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É isso que nós devemos entender, trazer de aplicação para a nossa vida. Segundo ponto da lição, segundo parágrafo do primeiro ponto, o guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tanto tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, tá? No capítulo 40, versículo 3, esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Veja, esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Capítulo 44, versículo 2 de Ezequiel. No período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. A porta do quê? A porta do templo nunca esteve trancada. Mas veja que nessa visão aqui de Ezequiel, do guia celestial, esse texto aqui fala que essa porta estará fechada, não se abrirá. Por quê? Jesus, ele é a porta, amados. Ele diz lá em João capítulo 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Veja, a pessoa ela encontra libertação, a pessoa encontra salvação e a pessoa encontra provisão. Porque Jesus, ele é a porta. E essa porta nunca se fechará. Terceiro parágrafo, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. Veja, Apocalipse capítulo 22, o versos 1 e 2 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida. Lembra do último versículo que nós lemos? Capítulo 47, versículo 12. Aponta para esse texto aqui, olha. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou cura das nações, dependendo da tradução. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses, produzirá frutos novos, se refere ao milênio e a do apóstolo João, ao mundo vindouro, e também da eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Então o milênio é algo à parte. É o reino milenar de Cristo aqui na terra. Novo céu e nova terra, aí é o estado onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Novo céu, nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Interessante que quando essa passagem diz e o mar já não existe, você prestou atenção? Quando começa o capítulo 21, João diz assim: E eis que vejo novos céus e nova terra, e o mar já não existe. Quando diz o mar já não existe, João, quando ele teve essa visão do Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, que fica em Éfeso. Então, a ilha, havia separação lá da terra. Então, o mar já não existe, ou seja, não haverá mais separação. O homem estará eternamente com Deus. Veja que maravilha, não é? Então, esse terceiro parágrafo fala dos frutos da árvore da vida, que é para a cura dos povos. Jesus, amado, ele é essa árvore. Ele diz em João capítulo 15, eu sou a videira, vós sois os ramos.
Ele é essa árvore frondosa. E todo aquele que está nele dá frutos. E que esse fruto ele tem que permanecer. Mas aquele que se achega ao Senhor e recebe daquilo que ele tem para oferecer, recebe cura, milagre, libertação, a sua vida é restaurada. Então, tudo vem de Deus para a nossa vida. O segundo ponto da lição vai falar o seguinte, sobre implicação pneumatológica, ou seja, a aplicação do Espírito Santo aqui nesse livro. Primeiro parágrafo do segundo ponto, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, na linguagem da Nova Almeida atualizada, elas me davam pelos tornozelos, ou seja, 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. Então veja, 3 passos, tornozelo, joelhos e lombos. Cada vez mais vai se aprofundando. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Veja, aquela passagem, não é? Nós lemos apenas um versículo, mas aqui nós vamos ler tanto o contexto antes e depois. Nós lemos o versículo 38, agora nós vamos ler o 37, 38 e 39 de João capítulo 7, que diz assim, João 7, do 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus aqui, o primeiro ponto, a implicação é o que? Sobre o Espírito Santo. Águas que davam no tornozelo, nos joelhos, nos lombos, e depois teriam que ser passado o que? A nado. É uma vida profunda, imersa no Espírito Santo. É assim nós devemos ser. Sair do raso, buscar o conhecimento, buscar o envolvimento, para que a nossa vida seja cheia, transbordante, como o apóstolo Paulo ele fala aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. O segundo parágrafo tem esse título, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. E você confere isso em 1 João capítulo 5, verso de número 6, que diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, falando aqui do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, do 37 ao 39, o texto que acabamos de ler no ponto anterior. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira, o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água da vida. Então veja, o Espírito Santo, assim como a água, a simbologia da água refresca, refrigera, dá sensação de tranquilidade. O Espírito Santo ele faz isso na nossa vida, amados. Porque pode o mundo cair ao nosso redor, como diz o salmista, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O crente ele não está imune às lutas, mas passar as lutas com o Espírito Santo é totalmente diferente de passar uma luta sem a direção, sem o discernimento do Espírito Santo. E Jesus, como fonte da água da vida,
Você vê isso em João capítulo 4, versículo 14, quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, onde Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa é a água. Você beber uma água agora, você vai sentir sede daqui a alguns minutos. Mas Jesus Cristo, ele nos sacia para a vida eterna. Terceiro parágrafo do segundo ponto: imersos nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Veja, Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Veja, Efésios 5,18, texto que nós acabamos de citar, diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O homem, quando ele está cheio de vinho, de bebida alcoólica, ele está dominado por aquilo ali. Então Paulo lhe diz: não fique dominado por coisas que não vai lhe trazer edificação, mas se encha do Espírito, para que a nossa vida ela seja dominada, guiada pelo Espírito Santo. Isto está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Texto que nós lemos, Ezequiel capítulo 47, versos 3 a 5. Então nós devemos o quê? Mergulhar, cada vez mais, olha, estar na presença de Deus. Como diz uma canção, eu peço que você ouça depois: move as águas da comunidade de Nilópolis. Uma linda canção. Terceiro ponto da lição diz assim: sobre o contexto geológico do Mar Morto, né? Esse terceiro ponto aqui são 2 parágrafos. O primeiro diz assim: a abundância de árvores. O Arabá, em hebraico Aravat, literalmente significa árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. Nessa região se localiza o Mar Morto, ou o Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Veja, vamos ler aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23. Diz assim, olha: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Veja, no entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Por quê? O Senhor vai derramar do seu Espírito Santo. Muitas pessoas, elas terão conhecimento de Deus. Enquanto as pessoas estão assim áridas, secas, mas ali as águas serão derramadas. As árvores trarão ali afluente, árvores, como diz aqui o texto que nós lemos, resultado de bênçãos das águas vivificadoras, que vai trazer vida. Quantas pessoas que estão mortas espiritualmente, o Senhor Ele quer trazer vida para você. E essa vida em abundância. Vida abundante é o que o Senhor tem para a sua vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus diz, para que tenham vida e vida é abundância. Vida abundância não é dinheiro não, amados. Não é só isso não. Vida abundância é uma vida cheia de paz. Vida abundante é uma vida cheia, plena do Espírito Santo, como nós estamos vendo aqui. É uma vida mergulhada nas águas do Espírito Santo. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Segundo parágrafo da lição, no terceiro ponto, diz: vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo. O Mar Grande, no versículo 10 que nós lemos, os pescadores em En-Gedi até em Eglaim lançam suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Então o Senhor Ele vai trazer vida. Onde Jesus chega, ali não há tristeza, não há morte, porque Ele é a própria vida. Jesus, Ele é a própria vida. Tem esse nome Mar Morto, é só o nome, porque ali
haverá o quê? Como nós lemos, multiplicidade de peixes. Onde tem esterilidade, não tem vida, o Senhor vai produzir vida. Então que haja vida dentro de você, vida espiritual, vida no seu casamento, vida espiritual, vivificação no seu ministério, vivificação no seu trabalho, na sua igreja, porque é isso que o Senhor deseja, que nós aprendemos aqui. Ser cheios, transbordantes dessas águas que fluem do trono de Deus, águas purificadoras, águas que nos levam a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Concluindo, amados, a lição, nós aprendemos que as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Que Deus abençoe você. Tome posse dessa lição e que você possa estar imerso, cheio da presença do Senhor. Transborde, busque cada vez mais. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça, no conhecimento, nos aprofundar, estar cheios dessas águas, águas que produzem vida, águas que produzem bênção para nós. Deus abençoe a sua vida. Vamos encerrar esse momento com a oração. Feche os seus olhos, ore conosco, apresente sua vida para que você tenha aí uma vida cheia da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós realizamos essa oração e nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse ensinamento, onde o Senhor deseja, meu Deus, que nós venhamos a estar, meu Deus, não no raso, não apenas com as águas, com a satisfação com as águas no tornozelo, mas nos aprofundar, a ponto de passar pelos joelhos, os lombos, até chegar a um ponto que nós passemos apenas a nado, por estarmos, Senhor, submersos no Teu Espírito Santo, cheios de Ti, meu Deus. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, o meu irmão, minha irmã, abençoa, meu Deus, cada igreja representada, meu Deus, a cada jovem, cada pessoa que nos acompanha. Se há, ó Deus, como nós vimos aqui na lição, vidas que estão áridas, secas, que precisam de vida, que o Senhor venha produzir essa vida, esse ânimo, que o Senhor venha vivificar, trazer vida, fortalecer e abençoar a todos, meu Deus, que nos acompanham, para que eles possam estar cheios da Tua presença, meu Deus, e ser como nós vimos aqui na lição, transbordante do Teu Espírito Santo. Nós oramos a Ti, Senhor, realizamos essa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique ligado conosco aqui na Rádio Caná da Galileia, por esse canal que você está acompanhando aqui a nossa transmissão. Semana que vem, com a permissão do Senhor, nós vamos para a última lição desse trimestre, a 13ª lição, onde com certeza o Espírito Santo de Deus está falando conosco de uma maneira rica e poderosa, onde estamos aí findando o estudo sobre o livro do profeta Ezequiel. Deus abençoe a sua vida, continue conectado conosco aqui na Rádio Caná da Galileia. Deus abençoe.